Bom dia! Bom dia! Essa semana é a última semana aqui na minha cidade natal, resolvendo os últimos detalhes e finalmente vai ser dada a largada para o Alasca. Vai ser dada a largada para o Alasca. Então, antes de começar a viagem, tem muita gente já mandando mensagem perguntando por que Viajantes da Real, por que do nome, como que começou. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, de como começou os Viajantes da Real, de como surgiu o nome, na verdade. Então não foi a gente que escolheu o nome, foi uma viagem, aconteceu um certo episódio, digamos até um pouco engraçado, e foi assim que começou. Então eu vou estar compartilhando com vocês essa história hoje e espero que vocês curtam. E é a minha última semana. Esse é um dos últimos vídeos antes de sair. Só tenho esse vídeo e tem mais um vídeo que eu vou fazer ainda também, que eu não fiz, que é sobre a bagagem. Eu preciso fazer o vídeo sobre a bagagem, mas como a minha bagagem não está completamente pronta, eu ainda não fiz. Mas quando eu organizar tudo para colocar na moto, aí eu vou mostrar esse vídeo da bagagem. Eu passei a minha infância inteira e a minha adolescência vendo meu pai andar de moto, e depois mais tarde eu vi os meus irmãos andando de moto. Então não teve como não crescer esse sentimento pelo motociclismo, não teve como não me apaixonar pelo mundo das duas rodas. Em 2001 eu conheci o Max, um dos meus melhores amigos. E aí, no curso técnico, a gente começava a conversar e sonhar com viagem de moto e imaginar como seria. E aí eu comecei a sonhar com isso aí. Em 2007 eu comprei a minha primeira moto. E aí eu me lembro que eu passei na casa do Max e fiz uma viagem de 100 km com ele na garupa. Ele não tinha moto ainda. Eu falei, não, Max, vamos lá e vamos ver como é que vai ser. Aí nós fomos, eu fui até escondido dos meus pais. Apesar do meu pai sempre ter sido motociclista, ele achava que a gente não deveria muito, pelo receio de ser perigoso. Enfim, eu fiz essa viagem com o Max na garupa, 200 km ida e de volta, foi fantástico. E a partir daí, a gente começou a sonhar mais e mais. Depois, já em 2008, o Max comprou a moto, a gente começou a rodar. Meu irmão, o Joyson, começou a rodar com a gente também, a gente começou a viajar juntos, nós três. E aí estava formado ali o grupo, Viajantes da Real, mas a gente ainda não tinha esse nome. A gente viajávamos nós três, em feriado, final de semana, essas coisas, a gente fazia as viagens mais curtas. E aí começamos a fazer viagens mais longas. Até que em 2009 a gente decidiu fazer a Estrada Real, que foi um grande divisor de águas para a gente. A gente fez a Estrada Real saindo de Diamantina até Paraty, no Rio. Então foram 10 dias, choveu muito. A gente fez o caminho original, caminho todo de terra, sabe? Então muita chuva, muita aventura. E foi uma das aventuras mais incríveis que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Eu acho que essa é uma das viagens que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria novamente, por tudo que a viagem representou. A gente ainda muito iniciante,
estava começando a entender como planejar a viagem, começando a entender sobre a questão do motociclismo, mas a gente queria fazer, a gente tinha muita força de vontade. E aí choveu muito e deu tudo certo. Foi durante a viagem da Estrada Real que a gente recebeu esse nome de Viajantes da Real. Então a gente sempre viajou no modo muito econômico, a gente sempre quis viajar o máximo possível, gastando o mínimo possível, porque a gente não tinha grana e continua sem. Enfim, a gente sempre fez da forma mais econômica. Então a gente sempre chegava nos hotéis, sempre chegava nos lugares e pedia um desconto. Falando, pô, me dá um desconto aí, a gente é viajante e tal. E às vezes funcionava, o pessoal dava um descontinho pra gente. Até que um dia a gente chegou em Cruzília, durante essa viagem da Estrada Real. Nós chegamos em Cruzília e aí tinha um senhor de idade, dono de uma pousada. Eu fui lá perguntar pra ele qual que era o valor para o quarto pra gente. Aí eu fui e falei com ele, falei, rapaz, você podia dar um desconto pra gente, porque nós somos viajantes. E aí, como tinha chovido vários dias, ele olhou pra gente assim, da cabeça aos pés, e falou, só se for Viajantes da Real. E aí a gente gostou do nome, ficou Viajantes da Real. E aí a gente tinha um blog, eu escrevia pro blog, contando as aventuras, né, quando era o Blogspot. Então a gente tinha o blog viajantesdareal.blogspot.com, onde eu relatava as viagens, escrevia mesmo, bem antes de YouTube. Inclusive, esse vídeo da viagem da Estrada Real, ele tá aí no YouTube, eu vou deixar no card aqui. É claro que as imagens são as imagens daquela época, de 2009, então assim, a gente não tinha câmera, a gente não tinha recurso, então a gente fez do jeito que dava e o vídeo tá aí. Até hoje, eu acho que, se não me engano, o primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal. Aí passou essa fase da Estrada Real, a gente concluiu a viagem, foi muito bacana. E aí o destino acabou nos separando. Então o Max foi morar em Belo Horizonte e aí eu comecei a fazer viagens mais sozinho. E aí eu comecei a encarar o trecho sozinho e eu sonhava com aquele negócio, sabe? Eu tinha aprendido a realizar meu sonho e não depender mais de alguém para ir comigo, sabe? Eu tinha entendido que o meu sonho, ele era meu. Por mais que os caras sonhassem e gostassem disso também, eu sempre pensei que, olha, é o meu sonho, é isso a grande paixão da minha vida. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, se hoje eu não tenho companheiro, se não dá para fazer com alguém, olha, eu vou ter que ir sozinho porque esse é o meu sonho. E aí eu partia para fazer as viagens e comecei a viajar mais sozinho. Depois disso começaram as viagens internacionais, aí eu já queria fazer viagens maiores. Nesse meio tempo, pesquisando na internet, tinha o Fórum dos Tornadeiros. Então, o que ajudou muito assim também eu começar a acreditar. E através do Fórum de Tornadeiros eu fiz vários amigos, a gente marcava encontros pela internet e ia sem conhecer ninguém. Chegava lá e conhecia o pessoal, fazia amizade e tudo. E foi no Fórum dos Tornadeiros que eu vi o relato de um cara que viajava numa tornadinha que era igual a minha, e ele fazia viagem internacional. Eu falei, caramba, então é possível fazer viagem internacional. Foi aí que eu comecei a acreditar. E esse é o Ed, do VMAS hoje. É um grande amigo e me dá altos conselhos, me ajudou posteriormente. Mas foi um cara assim que me fez acreditar que dava para fazer grandes viagens, mesmo que numa moto pequena. E aí, meu amigo, o que deu asas assim para o meu sonho. É possível, dá, basta planejar, basta se organizar que vai dar certo. E aí eu nunca mais parei. Então, da mesma forma que eu fui influenciado lá atrás, vendo os caras que viajavam, a gente criou o blog na época do blog para influenciar pessoas e mostrar que era possível e não precisava esperar ter a moto ideal. Eu nunca esperei ter a moto ideal. A Tornado, ela não é a melhor moto, mas ela é a moto que eu tenho. Então eu nunca fiquei muito esperando, será que no dia que eu tiver uma moto eu vou viajar? Não, eu vou viajar com a moto que eu tiver. Do jeito que eu vi que era possível para os caras, por que não seria possível para mim? Então a ideia do blog e posteriormente a ideia do canal no YouTube era justamente essa, continua sendo essa, na verdade, mostrar
que é possível viajar de um modo econômico. Então, as nossas viagens sempre foram viagens muito econômicas, ficando em pousadinha, camping, a forma mais simples que tem para você conseguir ir longe e tentar gastar o mínimo possível, porque a gente queria viajar, mas a gente nunca teve muita grana, então como que a gente ia fazer? Então o canal tá aí para influenciar pessoas, para fazer você acreditar que é possível viajar mesmo na sua moto, mesmo na moto pequena. Não, você não precisa ter uma BMW, você não precisa ter uma KTM, você não precisa ter uma moto grande, você não precisa ter uma Big Trail. Se você tiver, ótimo, mas se você não tiver, cara, dá para ir na moto que você tem, não precisa esquentar a cabeça, dá para ir, basta se organizar. Tá cheio de caras aí que foi pro Alasca de bis, caras que foram pro Alasca de CG Titan. Então é possível. Se os caras fizeram, por que a gente não consegue fazer? Então acredite nos seus sonhos. Se é o seu sonho, meu amigo, corra atrás, faça acontecer. A vida tá passando, a gente precisa aproveitar. Então agora que você já conheceu um pouquinho aí sobre a história dos viajantes da Real, segue o nosso canal, manda para um amigo, manda para aquele amigo que tem vontade de viajar, que gosta de moto, mostra para ele que é possível e fala, olha, tem um cara aí que diz que vai pro Alasca de Tornadinha, vamos acompanhar e vamos ver se vai dar certo, beleza? Clica aí, compartilha, manda para os amigos, ajuda bastante o canal. Valeu, viajantes da Real! Rumo ao Alasca.